Olá, queridos, graça e paz, pastor Josias. Hoje eu queria falar sobre a liberdade cristã. E o texto para o qual nós estamos dirigindo nossa atenção se encontra no livro de Gálatas 5, verso 13, que diz a seguinte coisa: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Esse texto é um texto expressivo, e se nós perguntássemos o que é liberdade, haveria sem dúvida um número grande, inimaginável, de conceitos, pessoas dizendo para elas o que seria a liberdade. Um apêndice desse conceito de liberdade pode ser encontrado em uma das obras filosóficas de Jean-Paul Sartre, onde ele afirma que o homem está condenado a ser livre. Para Sartre, condenado porque não se criou a si próprio, e no entanto livre, porque uma vez lançado ao mundo é responsável por tudo quanto fizer. Isso ele explica em O Existencialismo é um Humanismo, de 1978, você encontra isso na página 9. Essa definição de liberdade de Sartre é de certa forma contrastante com a liberdade cristã. Para o crivo bíblico, a liberdade está em Cristo. Veja bem a narrativa apostólica no construto daquilo que é o centro da mensagem. Fostes chamados à liberdade. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, fostes chamados à liberdade, essa liberdade não é e não deve ser entendida como um estado de existência onde o ser faz aquilo que bem entender. Isso fica evidente pelo fato onde as próprias convenções sociais se encarregam de elaborar leis que proíbam ou isso ou aquilo. Por exemplo, se proíbe o assassinato sob as penas da lei orgânica, essa lei criada pelo ser humano. Se vê então que a referida liberdade tem seus pressupostos, tais quais: posso fazer tudo o que eu quero? Em tese, sim. E em essência, não. Sim, em tese, porque tem coisas que gostaríamos de fazer, mas nunca conseguiremos. Por exemplo, voar. Um homem não pode voar. As leis gravitacionais simplesmente não permitem. O que se pode fazer é criar coisas que voem, como os aviões, que transportam os homens. Mas isso é diferente de se dizer que o homem voa. Quem plana é a aeronave. Os pássaros voam, mosquitos voam, mas definitivamente o homem não voa. Por isso, a liberdade cristã é assistida. Da mesma maneira que o homem voa em um avião, o crente voa em Cristo. Sem Cristo, o ser não é livre. Se liberdade não é fazer o que se quer, e sim aquilo que se pode, teremos que admitir que, da mesma maneira que a sociedade cria leis para o equilíbrio social, Cristo também cria regras para o equilíbrio universal. A liberdade cristã é assistida porque, ausente de Deus, todo homem é cativo, ainda que dele mesmo. E isso dando corpo a um egoísmo, e dessa forma esse homem egoísta se transforma em alguma coisa das trevas, trevoso, um darkness. Por isso o texto bíblico diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Mateus 6,
22 e 23. Sem assistência divina, os homens são facilmente enganados por potências enganadoras. Isso você vê na obra do pai da ciência moderna. Você vai ver ele dizendo sobre as potências enganadoras, né? Antes de dizer penso, logo existo, ele começa a narrar esses fatos sobre essas possíveis potências enganadoras, e ele chega a citar os demônios como sendo potências enganadoras. Então veja que, sem regras, qualquer coisa criada perde a sua utilidade. Isso se demonstra. Pense no escorredor de macarrão, cuja matéria-prima seja polipropileno, o popular plástico. Imagine que o idealizador não criou o escorredor para ser levado ao fogo. O material usado na fabricação é inflamável. Agora pense. Imagine alguém pegando esse escorredor de macarrão e levando ele ao fogo. O que vai acontecer? Vai se deteriorar, o escorredor vai queimar, ele vai deixar de existir. O propósito para o escorredor não era aquele, não era ser levado ao fogo, ele teve o fogo. O propósito da liberdade é a perfeição em amor. Se os seres humanos são amados pelo Criador, devem também esses mesmos seres humanos amar aquilo que o Criador ama. Liberdade sem amor é perigosa, e o amor gera compromisso, mas compromisso não gera necessariamente amor. De acordo com o crivo apostólico, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. João 3,16, Evangelho de João. E se nós concordamos, então, que vida eterna só pode ser encontrada em Cristo Jesus, então, fora dele tudo é prisão. Por exemplo, o não matarás. O Cristo é amor pela criatura de Deus. E em Cristo, quem ama, não mata. E quem não mata em Cristo, não mata porque escolhe amar ao invés de matar. Mesmo que isso muitas das vezes possa significar sua própria morte. Pois em Cristo a morte é vencida pelo dom da vida. A queda do corpo nada mais é do que a nossa união com o próprio Deus. Fora de Cristo, quem não mata porque existe uma lei orgânica no país, e quem transgride essa lei paga uma pena, a cadeia. A pessoa é presa, porque quem mata é preso. E tem seus direitos cerceados, direito à liberdade de ir e vir, direitos políticos previstos na Constituição, por exemplo, como se candidatar a cargo público não pode mais dar ruim, ou melhor, pode até se candidatar, mas na hora de tomar posse não vai conseguir, porque o artigo 5º, inciso 3 da Constituição Federal dá conta de que, tramitando em julgado, uma pessoa que foi condenada, ela não pode ascender ao cargo público. Ela pode até se candidatar, ela pode até concorrer, ela pode estar lá, mas na hora de ser empossada ela não vai poder. Inclusive isso consta na lei da ficha limpa. Mas diante desse exposto se pode inferir que qualquer coisa criada perde a sua utilidade ou deixa de existir pelo mau uso. Isso a gente já viu no exemplo do escorredor de macarrão. O mau uso, colocou no fogo, vai fazer ele deixar de existir. Agora, a existência cristã tem o próprio Deus como essência. Leiamos o seguinte texto: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Bíblia, você encontra isso em Atos 17, 28. O apóstolo Paulo dizendo que nós somos geração de Deus. A palavra geração lá significa poeos, que traduzido poetry, do inglês, traz para nós em português poesia. O apóstolo Paulo diz que nós somos poesia de Deus. Quando o apóstolo diz nele existimos e nele vivemos,
Ele está dizendo que Ele nos deu vida a partir dele. Ele fala sobre o sopro divino. Quando o apóstolo fala que nele nós nos movemos, o apóstolo está apontando para a lei divina. Ele está mostrando os 10 mandamentos. E quando o apóstolo diz nele existimos, o apóstolo está dizendo que vai haver um juízo final, onde existir fora dele é morte eterna. Então vamos ver esse outro texto que diz a seguinte coisa. Colossenses 1, 16, 17. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Olha, irmão, se Cristo é o sujeito dessa oração, aliás, toda e qualquer oração dirigida a outro ser que não seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, vai se transformar numa heresia, porque vai tramitar no anátema. E muito provavelmente errará um crente que imagine viver uma espécie de cristandade onde o compromisso por excelência seja com o culto dominical. Ele não falta um culto. O conhecido dia do Senhor é domingo, dia do Senhor. É um dia do Senhor. Isso é religiosidade farisaica. Todos os dias são do Senhor. A verdadeira cristandade tem a ver com a vida que agrada a Deus. E pouco ou pouquíssimo a ver com assiduidade na instituição religiosa. Com isso eu quero dizer que nem todo religioso é de fato um cristão. E também quero ressaltar o fato de que muito provavelmente todo cristão será um religioso. Finalizo isso com a seguinte observação. É bom estar no templo, mas é ainda bem melhor ser um templo onde Deus gosta de estar. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente em nome de Jesus.